Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Adolfo de Oliveira Proença e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a técnica Pomodoro, como que ela funciona, porque eu a considero uma das melhores técnicas de estudo e porque é uma técnica muito aplicada hoje em dia. Tá? Então fica até o final do vídeo para você entender um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de estudo, a gente sempre tem mil e uma técnicas, a gente sempre procura por mil e uma técnicas para a gente fixar mais, fixar de uma maneira melhor, mais assertiva e para lembrar coisas a longa data. O nosso problema é que muitas técnicas elas falam sobre procedimento, mas elas não falam sobre tempo. Então você vai estudar, depois você vai escrever o que você estudou, vai ensinar uma pessoa, etc, etc, etc. Só que ela não fala, você vai estudar por tantas horas. E a técnica Pomodoro é uma das técnicas que trabalha com o tempo. Tanto é que a pessoa que inventou ela estava usando um timer. Não sei se vocês lembram daqueles timers antigos que a nossa avó usava, aquela galinhazinha que girava e ela vinha até fazer plim para fazer um macarrão, ou para esquentar algo, ou para fazer um bolo. E esse timer tinha o formato de uma maçã, por isso técnica Pomodoro, vem da maçã não, perdão, eita, a tomate, por isso Pomodoro, tá? Não é um molho, tá pessoal? É uma técnica. A um estudioso viu que, quando ele quebrava o estudo dele em ciclos, ele absorvia mais e conseguia estudar por mais tempo que quando ele fazia de uma vez só. Como assim, Ricardo? Quando eu estudo por uma hora direto, a minha retenção de informação é pequena comparado ao tanto que eu desperdicei. Então eu estudei uma hora, não retive nem 10 minutos, ou nem 20% ou 30% do que eu estudei. A minha retenção é muito pequena. O que é retenção? Quantidade de informação que eu aprendi ou que eu consigo lembrar. Né? Então, feito isso, ele quebrou isso em tempos menores. Como isso funciona, Ricardo? Porque eu quero estudar uma hora, mas você fala para quebrar em tempos menores. Simples. Ele quebrou como se fosse timers menores para um tempo de estudo. Então, uma hora, ele quebra em alguns timers. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero estudar por 2 horas direto matemática. Então, eu vou fazer alguns ciclos de 25 minutos. Então, a cada 25 minutos, eu vou descansar X para depois voltar a estudar. Mini ciclos. Então, eu vou estar estudando por 2 horas matemática. Mas eu vou estar quebrando essas 2 horas de estudo, que vai ser muito cansativo para minha mente, em miniciclos menores, que é onde eu consigo absorver mais e relaxar ao mesmo tempo. Só que quando eu falo relaxar, não é ir jogar videogame, não é ir fofocar, não é ir ficar navegando na internet. É literalmente parar e relaxar. Respira, escuta uma música, vai fazer uma coisa diferente, tá? Mas não vai usar a sua mente para outra atividade. Você tem que cessar. Quanto maior o mini ciclo, maior o tempo de descanso. Então, eu quero estudar por 2 horas, vou fazer mini ciclos de 30 minutos, meu tempo de descanso tem que ser de 10 a 15 minutos. Tá? Ah, mas se eu quebrar, por exemplo, eu quero estudar em uma hora, mas eu vou fazer mini ciclos de 15 minutos. Então, o seu descanso é de 5 minutos. Mas como que eu vou escolher o que é ideal para mim? Você tem que pensar no jeito que você estuda. Você tem que pensar em qual é o tempo que você foca. Tá, Ricardo, você gerou um problema. Eu não sei qual é o tempo que eu consigo ficar focado. Pega um cronômetro. Então, da próxima vez que você for estudar matemática, cronometra. Eu consigo ficar focado sem me estressar ou sem olhar o WhatsApp ou sem tentar navegar na internet por 15 minutos. Então, seu miniciclo tem que ser de 15 minutos. É claro, gente, quando vocês estão estudando, tira o celular de perto, bloqueia a internet, faz o que for possível para evitar distrações. Porque senão você vai ficar toda hora interrompendo a ideia, aí você vai ter que voltar a ler, você vai interromper o que está estudando, aí a sua mente vai ficar bugada, tipo, eu estava vendo isso, eu mudei para cá. Né? Ninguém é multitarefa. Ninguém consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Para fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, a gente está sacrificando algo. Né? Então a gente está sacrificando nossa atenção ou sacrificando um tempo de resposta que a gente poderia ter mais alto se a gente focasse em algo.
Tá? Então, se eu estou jogando e conversando ao mesmo tempo, meu jogo não vai ser tão bom assim, porque meu tempo de resposta pro jogo vai ser menor, porque eu vou estar prestando atenção na conversa. Então, sempre o focal é melhor, tá? Quando eu estou focado em alguma coisa, fazendo 100% aquilo. Tá, Ricardo, descobri qual que é o meu tempo de estudo. E aí você vai distribuir ele no período que você quer estudar. Então, eu quero estudar matemática por 1 hora, mas o meu tempo de foco é 15 minutos. Então, você estuda 15, descansa 5, estuda 15, descansa 5, estuda 15, descansa 5, até completar 1 hora. Tá? E aí você vai ter completado essa 1 hora de matemática. É claro, desconta o tempo que você descansou. Não vai contar 1 hora corrido com o tempo de descanso. Isso funciona, Ricardo? E como que eu aumento esse tempo de foco? Automaticamente, quando você vai se acostumando a estudar, a focar por 15 minutos, você consegue ir um pouco além, tá? Então, automaticamente, depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o seu foco vai aumentar. E se não aumentar, não é um problema, porque é o jeito que você funciona. Você está 100% focado naquele período de tempo. Não é ruim ter um foco de 15 minutos se eu sei utilizar ou se eu sei administrar. O ruim é quando eu acho que eu tenho um foco de 1 hora e meia, 2 horas e tento usar esse foco de 1 hora e meia e 2 horas. Mas, Ricardo, eu tô pré-vestibular, eu tenho que estudar como se não houvesse amanhã. Não adianta. Você pode estudar como se não houvesse amanhã. As informações não vão ser adquiridas. Você não é um robô. Você não é um computador que você abre e começa a digitar e tudo que você digita aparece na tela e vai ficar salvo ali. Você não vai conseguir digitar na sua cabeça tudo que você está estudando e ficar salvo ali. Nós somos limitados, não somos máquina, somos seres humanos. Por isso que nós temos que entender o nosso tempo de estudo. Nós temos que quebrar esse ciclo e entender os nossos limites, as nossas limitações. Né? Ricardo, então eu tenho que me conhecer para estudar melhor? Sim, você tem que se conhecer para estudar melhor, para fazer as coisas com maestria, para entender qual é o tipo de estudante que você é, visual, kinestésico. Eu já falei um pouquinho disso no outro vídeo sobre o Kaizen, para saber como você funciona. E é aí que você vai correndo o quilômetro extra, ou dando um passinho a mais nos estudos. Então, se eu sei que eu consigo focar por 15 minutos, eu posso treinar para focar 16 e depois focar 17. E vão de pouco em pouco. Não importa, eu vou completar 1 hora de estudo. Eu vou estudar as 4 horas que eu me comprometi a estudar. Só que não vai ser tão pesado, não vai ser tão maçante estudar essas 4 horas se eu conseguir quebrar elas fazendo outras coisas. Mas, Ricardo, e se eu quebrar a ideia no meio? Tá, o timer é uma sugestão. Não quer dizer que você tem que estudar só por 15 minutos e parar. Se tá interessante, ou se você tá ali, você tá imerso ali naquele universo, se você tá entendendo, se você não terminou, por exemplo, você tá fazendo uma compreensão de texto, você não terminou de ler o texto em 15 minutos, você vai precisar de mais 3, 4 minutos, prolonga o seu ciclo. Vai para 18, vai para 20 e faz a pausa. Terminou, faz a pausa. Terminou, faz a pausa. O que você não pode fazer, por exemplo, eu vou estudar 1 hora de matemática direto e achar que eu vou lembrar das coisas. Você vai ficar irritado porque você não está conseguindo estudar. Você vai ficar irritado porque você não está conseguindo absorver. Você vai ficar irritado porque é muita informação. Tá, e por que essa técnica funciona? Vamos lá. Qual que é o segredo por trás dela? O segredo por trás dela é que ela trabalha com tempos de descanso. Então a nossa mente ela consegue ficar mais focada, mais relaxada e às vezes até criativa. Então é como se fosse uma partida de xadrez. Quem está dentro não vê, mas quem está de fora vê de outro jeito. Então você se retira da partida de xadrez, fica relaxado e consegue olhar por outros ângulos. Você não olha só a matemática por aqui, você começa a olhar para lá, para cá, porque você deu um tempo para o seu cérebro. Então às vezes você, poxa, olha, isso aqui é importante, eu não estou prestando atenção nisso, porque eu só estou prestando atenção nisso aqui. Então esse tempo de relaxar que você tem, esse tempo de ficar mais solto, serve para você ter esse momento eureka, né? Aquele momento, nossa, o momento haha, quem não pode chamar de momento eureka, de nossa, o insight, se você quiser usar uma palavra mais bonitinha, nossa, era assim, era assado. Porque quando você fica só aqui é o famoso ditado, dar murro em ponta de faca. Você está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, você não está aprendendo. É porque você tem que mudar.
ou muda o ciclo, ou muda o rumo, ou muda, sei lá, muda a explicação. Se eu tô lendo um livro, vai no YouTube. Se eu tô vendo um vídeo no YouTube, vai no livro. Vai num blog, pergunta pro meu professor, manda uma mensagem de áudio. Muda. Quanto mais perspectivas vocês conseguirem diferentes, melhor para vocês, melhor no estudo. Então, a técnica Pomodoro vem falar isso para você. Descansa. Porque às vezes quando você está descansando, você vai ter uma perspectiva diferente porque você vai estar relaxado. Você não vai estar estressado. Sabe quando você está nervoso, aí você vai brigar com alguém e você deixa pra lá? E depois você nem lembra mais porque você estava nervoso. Então, vai ser mais ou menos isso. Você vai estar relaxando, você vai tá se desestressando. E aí você consegue continuar e voltar para aquela rotina, que talvez seja estressante para você, que talvez seja uma coisa muito maçante para você. Então você consegue se aliviar um pouco. Por isso que essa técnica é tão utilizada, porque eu sei que meu foco trabalha 20, 30 minutos, por exemplo. Eu tenho um foco de meia hora a no máximo 50 minutos. Não adianta eu querer prestar atenção na mesma coisa por mais de 50 minutos que eu não vou conseguir. Ricardo, então assim, eu não posso assistir um filme. Cara, quando você assistir o filme, você só lembra dos momentos que são importantes. Você não lembra de cada diálogo, você não lembra de cada cena, você não lembra de cada coisa. A não ser que você tenha uma memória fotográfica. Aí, pô, não, meu respeito. Você vai lembrar de tudo desde o jeito que você nasceu, provavelmente. Tá? Mas sabemos que a maioria das pessoas não são assim. Então por isso nós temos esse momento de relaxe. Tanto é que você pode ver um filme, vai ter história, aí vai ter ação, aí vai ter uma espera, aí depois volta pra história. Não é história, 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 só 24 horas de história, não é um documentário que vai te vomitar a informação. Tá? A gente precisa dessa quebra de ciclo para entender as coisas. E aí onde está a técnica Pomodoro. Né? Lembrem-se, quebrem os ciclos conforme você. Não adianta ir na internet, pegar vídeo, mas quebra ciclo de 30, 10, 30, 20. Pega pra você. Até o ciclo de descanso. Se você vê que você foi descansar 10 minutos, 15 minutos, se você achar muito tempo descansar 15 minutos, descansa 10. Tá? Tem que estar no seu conforto. Não na sua zona de conforto, mas tem que estar confortável para você. Né? Não adianta você se forçar a fazer algo que você sabe que você não vai gostar. Né? Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem aqui no comentário. Me fala se você já conhecia essa técnica ou não, o que você achou dela. Para mais conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixa aquele like para eu continuar fazendo esses conteúdos e compartilhe o conhecimento. Até a próxima.